Como prometido, agora em pauta, Fluminense 1, Palmeiras 2. Fábio Piperno, vitória de virada do Palmeiras lá no Maracanã. E nós já falamos isso e vale repetir, além do jogo, resultado importantíssimo pela classificação. Palmeiras com 2 jogos a menos consegue se manter ali colado em Cruzeiro e Flamengo. Piperno. Foi uma vitória fundamental, né? Por conta dessa briga na qual o Palmeiras tem uma certa desvantagem. E é uma vitória que veio após um primeiro tempo tenebroso. O Palmeiras jogava muito mal, o Fluminense estava um pouquinho melhor. O Fluminense fez 1-0, um pênalti ridiculamente cometido aí pelo Facundo. Tá? Um pênalti assim que, se fosse na várzea, nossa senhora, ele ia ter muita dificuldade para se justificar com os companheiros. Só que aí depois o Fábio, o grande Fábio, excelente goleiro, resolveu dar um presentaço para o Palmeiras, e o Palmeiras foi para o intervalo com esse empate meio sem querer. Na volta para o segundo tempo, não. Aí o Palmeiras jogou bem melhor, pelo menos durante uns 20 minutos, fez o seu segundo gol, depois de um outro erro grotesco de um jogador do Fluminense, Martinelli, que foi atravessar um passe e deu a bola para o Vitor Roque. O Palmeiras já tinha perdido uma oportunidade incrível com o Facundo cara a cara e no rebote o Vitor Roque. E aí o Tigrinho, então, marcou, desencantou, né, depois de 73 dias. E aí, claro, depois houve lá uma pressão do Fluminense, mas o Palmeiras acabou resistindo bem. O Palmeiras melhorou hoje, muito após a saída do Felipe Anderson, contundido no primeiro tempo, para a entrada do Ramon Sousa. O Paraguai hoje fez uma boa partida. E o Palmeiras que deixa... É claro que foi uma vitória importante, são 7 pontos em 3 jogos desde a retomada da Copa do Mundo, mas assim, tá na hora também do Palmeiras ser cobrado para arrumar um bom substituto para o Piquerez. O Piquerez não jogou hoje e outra vez o Palmeiras ficou exposto aí ao Vanderlan, que é um jogador, não sei o que aconteceu, mas assim, ele já entra assustado, é um negócio incrível. Então o Palmeiras precisa rever aí essa segunda opção para a lateral esquerda. Flávio Prado vence a equipe do Palmeiras lá no Maracanã. E você também falou agora há pouco que era um jogo difícil, né? Falamos do Bragantino e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. E você falou, e eu também concordei, que desses 3, o adversário mais difícil, o adversário mais fácil era o Corinthians para o Cruzeiro. E, no final das contas, Flamengo e Palmeiras ganharam e o Cruzeiro não, né, Flávio? Pois é, uma vitória muito importante para o time do Palmeiras. O gol que o Fábio toma é um negócio inacreditável, né? Um goleiro que foi tão bem no Mundial, mas acontece, isso faz parte da vida. Um goleiro espetacular, histórico, mas foi muito mal. E o Palmeiras, que não tem nada que ver com a história, está só acumulando pontos. 3 jogos, 7 pontos, é uma pontuação bastante respeitável. É um time muito tranquilo, é um time com pouquíssima cobrança. O Vitor Roque começa a desencantar depois daquele meio gol que ele fez no final de semana. O gol foi dado para o Júnior Alonso, mas depois dali parece que ele ganhou confiança. Se ele ganhar confiança, o Palmeiras vai ter um cara para fazer gol. E um elenco muito rico, muito farto para reposição. Então é um time que pinta mais uma vez como grande favorito a tudo que disputar, não só o Campeonato Brasileiro, como também a Libertadores. Acho que, embora o Cruzeiro tenha crescido, ainda continuo com o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois brigando pelo título. Acho que Botafogo, quem sabe, mas continuo achando que Flamengo e Palmeiras, entre eles, de novo teremos o campeão brasileiro. Raí Monteiro, vitória do Palmeiras no Maracanã. E com a torcida do Fluminense, inclusive, reclamando também depois do jogo. Até o Abel falou isso na coletiva, reclamando do torcedor do Fluminense. 3 jogos, 3 derrotas. Pois é, nessa volta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É um retorno ruim da equipe do Fluminense. Por outro lado, o Palmeiras vai fazendo o seu dever e com 2 jogos a menos, encostado ainda, segue ali na parte de cima de Flamengo e Cruzeiro na cola, hein, Raí Monteiro? Eu, assim, tenho um pouco de dificuldade de entender algumas coisas, né, Gui? Assim, o torcedor vai ao estádio, ele paga o ingresso, o time dele não ganha, ele não pode nem vaiar no fim. O Fluminense perdeu 3 jogos, nos últimos 3 que fez, os 3 no Maracanã. Também não dá pra
perdeu, beleza, vamos aplaudir e vamos embora pra casa, porque o time fez o Mundial já acabou. Porque fez uma boa campanha no Mundial. Acabou o Mundial. E a realidade do Fluminense não é o Mundial. A realidade é tentar brigar por algo no Campeonato Brasileiro. O título não tem condição, mas uma vaga na Libertadores. E o Fluminense perdeu os últimos 3 jogos. Se o torcedor não puder vaiar, aí fica um pouco difícil também, né? Ninguém bateu em ninguém xingou ninguém, falou vaia. Acabou o jogo, perdeu, vaiaram, viraram as costas e foram embora. Ok, beleza. Agora, toda vez também é isso, né? Assim, não, porque... não entendo as vaias, eu não entendo o torcedor que reclama, me magoa, me entristece. Cara, assim, eu acho que é o direito, é muita coisa, assim, é o direito do torcedor. O torcedor tá incomodado. Se eu fosse torcedor do Fluminense e estivesse no Maracanã, eu também vaiaria. Acabou o jogo, perdeu, vaiou, virou as costas e vou embora pra minha casa, acabou. Não vou bater em ninguém, não vou agredir ninguém, não vou xingar ninguém. Mas assim, se o cara não pudesse manifestar o protesto dele ali depois de ter pagado o ingresso, assistido o jogo, incentivado ali ao longo dos 90 minutos, aí é um pouco difícil também, né? O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, criou muitas chances, 6-0 a parcial de finalizações até o lance do gol do Maurício, que é uma falha do Fábio, né? Uma infelicidade, ele tenta fazer a defesa, a bola passa, bate no rosto dele e acaba entrando. E aí no segundo tempo tem a virada com o gol do Vitor Roque, já no momento que o Palmeiras pressionava, criava um pouco mais, tinha mais volume dentro do jogo. O Fluminense caiu bastante de rendimento. Até não acho que tenha sido um Fluminense que nesses 3 jogos que perdeu, jogou mal todos. O jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense até produziu para marcar pelo menos um gol, criou várias oportunidades, parou no Cássio em várias delas. No final de semana fez um jogo ruim contra o Flamengo, que o 0-0 talvez ilustrasse melhor o que foi o duelo. E hoje dominou o jogo durante uma parte, abriu o placar, teve a infelicidade do seu goleiro, que decretou empate no fim do primeiro tempo e jogou mal na etapa final, não conseguiu ter o mesmo volume, o mesmo número de oportunidades e acabou empatando, né? Então vai ser um desafio aí pro Renato, né? Tentar recuperar o time. Ele falou hoje de novo, já tinha falado nas últimas 2 entrevistas, em ter o mesmo foco que o time teve no Mundial, e isso é muito difícil, né? Ter a mesma mobilização que teve na Copa do Mundo de Clubes, porque é um outro cenário, outros jogos, né? Ali uma coisa muito especial. Não estou dizendo aqui que os jogadores do Fluminense não estão nem aí para o Campeonato Brasileiro, mas é difícil ter a mesma mobilização, né? Do que tinha para jogar com o Chelsea, com o Al Hilal, que teve para jogar com a Inter de Milão. É um outro palco, um outro cenário. E do lado do Palmeiras, o time recuperando competitividade. Hoje teve a lesão do Felipe Anderson, né? Que a gente vai observar aí nas próximas horas se foi algo grave. O Ramon Sousa acabou entrando no lugar dele. Mas o Palmeiras melhorou em relação ao que vinha produzindo, né? Jogou muito bem contra o Galo no final de semana. E hoje, embora não tenha ido bem na etapa inicial, consegue buscar uma virada nos moldes que o Palmeiras conseguiu muitas vezes, né? Sem jogar tão bem, mas sendo eficaz e se colocando na briga para ganhar o campeonato também. Tá lá nas cabeças. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, né? Se não me engano, em relação ao Cruzeiro. Isso. Em relação ao Cruzeiro, são 2 jogos a menos. 29-34 com 2 jogos a menos. Se ele vencer os 2, ele faz 35, né? E passaria o Cruzeiro, então. Então tá muito vivo na briga. O Flamengo passa os 2. O Flamengo faz 36, né? Isso. Se o Palmeiras vencer os 2, o Flamengo não passa. O Flamengo não faria 36? Ele tem 33 nesse momento. Não, o Flamengo tem só um jogo a mais que o Palmeiras. Não, mas ele faria 36. Sim. E o Palmeiras faria 35. Isso. O Palmeiras tem 29. Não, Se todo mundo ganhar tudo, é Flamengo. Aí ficaria Flamengo 36, Palmeiras 35, isso. Cruzeiro 34. Se todos vencerem, devem ser aí os 3 protagonistas pelo título. Tem um detalhe importante nessa reta final de primeiro turno. Todos os jogos que o Palmeiras tem que fazer, esses 5 jogos finais, são contra times que estão na metade de baixo. O Palmeiras tem Grêmio, Santos, Vitória, Juventude, enfim. O Palmeiras tem, em tese, um caminho menos difícil do que os outros até o final do primeiro turno. Em relação às vaias, eu acho que, claro, é óbvio que o torcedor ficou inconformado, que são 3 derrotas seguidas no mesmo palco, hoje com falhas grotescas, falhas individuais. Agora, a minha crítica ao torcedor do Fluminense é apenas em relação ao fato de que o Maracanã tinha só 1/3 da sua capacidade tomada. Então, eu acho que o torcedor tem que ir. Se ele vai vaiar ou não depois, é algo que ele vai ter que resolver durante o jogo. Mas ele tem que prestigiar mais, ele tem que comparecer mais. É isso. Flávio Prado chega agora com mais... Enquanto isso, o Piperno aqui indignado ali com o lance. O Piperno que quando a gente acompanha o jogo lá do Piperno, a mesa sofre, né? A mesa sofre.